So we're here, almost getting up there. Oh, look at that. Oh my god, you can't really take it. Yeah. Let's go before we miss it. Oi, gente, estamos aqui agora para contar sobre a experiência, depois de vocês já terem visto tudo sobre o que eu gravei, né, lá do Monte Sinai, apesar de não ter sido a jornada inteira, porque eu estava um pouco cansada, não dava para gravar. Gravei o que foi possível e agora a gente vai contar sobre a nossa experiência, contextualizar um pouco a história lá do Monte Sinai e da importância do Mosteiro de Santa Catarina e também dar algumas dicas caso você vá escalar o Monte Sinai. E hoje eu estou com a Amanda, que veio aqui contar comigo sobre a experiência dela. Tem ótimos vídeos também para colocar. E se apresenta, amiga. Oi, Rafa, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, estar compartilhando um pouquinho da nossa jornada aí pelo Monte Sinai, uma árdua jornada, inclusive. Eu e a Rafa, a gente teve a oportunidade aí de dividir o mesmo quarto no intercâmbio pelo Egito. A gente morou aí por 50 dias juntos, então foi uma coisa muito legal, além da escalada, né? Então, muito bacana aí ter a oportunidade de falar um pouquinho de como que foi essa experiência para mim, que foi uma das coisas mais incríveis que eu tive a oportunidade de fazer no Egito, né? Eu nunca tinha pensado em escalar antes, eu tinha muita vontade, só que eu nunca tive essa oportunidade antes. E aí, nesse intercâmbio pelo Egito, eu falei assim, gente, é agora, vamos lá. Então, foi algo muito interessante. E é isso. Gente, contextualizando um pouco sobre a história do Monte Sinai, ele já é presente assim, em tradições muito antigas, né? Porque ele é importante tanto para o cristianismo, quanto para o judaísmo, quanto para o islamismo. Então, ele é assim um ponto que parece Jerusalém, sabe? Que é ali também essa fusão de todas as religiões. Só que eu acredito que cada uma tem o seu propósito, né, de colocar essa importância no Monte Sinai. E para o cristianismo ele é conhecido como o lugar onde Moisés recebeu a placa dos 10 mandamentos. Então foi tipo toda essa jornada que ele fez até o topo do Monte Sinai, e lá ele recebeu a placa, e é por isso a importância que muita gente coloca, muita gente conhece o Monte Sinai por isso, né? O Monte Sinai tem o Mosteiro de Santa Catarina, que foi uma homenagem a Catarina de Alexandria, que foi decapitada e tal, tem toda uma história sobre isso que eu não sei muito bem, mas ele foi criado no século VI depois de Cristo, então ele já tem aí 15 séculos de história, é uma coisa muito antiga e a gente estava lá, cara. Sim, com certeza. O Monte Sinai é algo muito incrível, assim, se você olhar a parte mais geográfica dele, né? Ele está localizado na Península do Sinai, bem no sul. Quando a gente foi para lá, a gente ficou em Dahab, e aí para ir pro Monte Sinai foi mais ou menos 40 minutos, meia hora, né? Eu acho que são tipo 200 quilômetros até lá. 200 quilômetros? É. Quanto tempo que a gente demorou para chegar? Não sei. Não sei mesmo. Corta essa parte. Tá. Então... 200 quilômetros da... 200 quilômetros, então tá bom. Então, assim, ele fica na península do Sinai, bem no sul. Para a gente chegar até lá, a gente ficou hospedado em Dahab, e a gente é mais ou menos 200 quilômetros de distância. E aí fica numa cidade que se chama Santa Catarina. E falando um pouquinho da altitude e principalmente como que é essa jornada aí que a gente teve a oportunidade de escalar, de altura o Monte Sinai tem 2.885 metros e do topo até a base ele tem 332 metros. Verticalmente isso. Falando um pouquinho da jornada, são 6 quilômetros aí de subida. Além disso, né, dessa subida, a gente tem 760 degraus. Então, assim, não basta você já ter andado tudo de madrugada para esses 6 quilômetros. Você ainda tem esses degraus aí para você subir. Então, é algo que, assim, é muito árduo, mas é uma jornada, assim, que realmente vale a pena a escalada. Foi, assim, uma das coisas que eu falo que foi mais legais, assim, que eu fiz no Egito, porque foi muito um momento de superação. Um momento que a gente olhava e falava assim, nossa, não vai dar, e respirava, e depois dava certo, sabe? Então, é tudo assim, no seu processo, no seu passo, que dá sim.
Total. Então, falando um pouco sobre a nossa experiência agora, eu acho que cada uma teve uma experiência diferente, até porque a gente não conseguiu subir junto, né? É. Porque assim, eu fiquei pra trás. Eu fiquei no último grupo lá que não tava rolando aí primeiro. Mas a gente saiu de Dahab, como a Amanda já falou, mais ou menos assim, meia-noite, o que já foi uma coisa errada. Porque a tradição é você começar a escalar o Monte Sinai lá para as 2 horas da manhã. Então você teria mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas para chegar no topo e conseguir ver o nascer do sol. Porque essa é a parte mais bonita. Então, a gente já saiu meia-noite de Dahab e, assim, ia demorar pelo menos 2 horas para chegar no Monte Sinai. Acabou que a gente chegou lá, era 3h40 da manhã. A hora que a gente começou a subir, 3h40 da manhã. Para vocês terem uma noção, tava menos 4 graus Celsius lá, nesse horário. E a gente, assim, tinha tentado se preparar, né? Só que foi um choque do mesmo jeito, porque da onde a gente saiu, eu acho que estava assim, uns 10, 15 graus, mais ou menos. E daí já estava menos 4 lá no Monte Sinai. Sim, o que eu ia falar para vocês, antes de falar um pouquinho da minha experiência, é que não tenham medo, assim, de subir, né? Às vezes a gente falou um pouquinho sobre como que é aí 6 quilômetros, depois ainda tem degraus, mas a gente viu, quando a gente estava escalando, pessoas de tudo quanto é tipo de idade. Então, a gente via pessoas aí na faixa dos 20, também pessoas que já tinham uma certa idade, 40, 50 e tal, e a gente via idosos escalando, ainda mais porque é algo que é um símbolo religioso, né? Como a Rafa falou, foi onde Moisés encontrou os 10 mandamentos, e a gente via gente de tudo quanto é tipo. Então, que era engraçado que a gente estava subindo o Monte Sinai, tinha senhorinhas aí de 70 anos descendo. E a gente falou assim, não, se ela consegue, a gente consegue também. Então, eu acho que, assim, é algo que é difícil, né? Uma coisa que desgasta bastante o corpo, mas vale total a pena, sabe? Então, assim, não tenha medo pela sua idade, que tudo é possível, desde que você faça, assim, no seu passo, né? Nem a Rafa falou, depois ela ficou para trás e já ouviu do mesmo jeito e tá tudo certo, né? Então, bem, falando um pouquinho da minha experiência. Quando a gente chegou lá, a gente ficou muito com receio sobre o que vestir também, né? Porque a gente saiu de uma temperatura de 15 graus Celsius para lá no topo chegar a menos 4. Então chegou que a gente ficou toda encasacada, e depois a gente pode falar mais ou menos como se preparar para o Monte Sinai. Mas foi algo que, assim, a gente estava com 3 blusas, até um sapato adequado para isso. E ao longo do tempo a gente foi tirando tudo, muito porque ventava e a gente estava todo encapuzado. E aí eu falei assim, nós vamos tirar. E aí deu tudo certo. Para mim no início foi algo tranquilo, eu ainda não tinha um condicionamento físico, ainda sou uma pessoa um pouquinho sedentária. Então o que aconteceu? A gente no início estava tranquilo. Depois, quando você já está aí uns meia horinha já, né? A hora que bate a meia hora, você já fica. Aí você já começa a ficar pensando o que você tá fazendo ali, né? Mas tá tudo certo. A jornada, como não é tipo uma montanha assim que você precisa de equipamento. É algo que é realmente assim, tem um caminhozinho para você subir. E o que é legal, que eu achei muito interessante, é que você tem postos. Então, assim, caso você ficar cansado, você pode descansar, você pode beber uma água, comer alguma coisa. E também, se você tiver algum problema de, nossa, não aguento mais, tem pessoas que têm camelos. E aí você pode também estar alugando. Então... Eu quase peguei um camelo, porque eu achei que eu não fosse conseguir. Dava uma inveja de verdade, assim, pra quem não levou dinheiro, nossa, você olhava assim pro camelo, assim, não, vai dar, vai ser uma resistência boa. E assim, o caminho começa bem pavimentado, eu diria, porque é bem tipo aquela terra batida, sabe? Então é tranquilo de andar. Só que tem algumas horas que o caminho fica com muitas pedras soltas. Então, tá de noite, tipo, tá de madrugada, tem que manter isso em mente. A gente tinha que usar lanterna, eu pelo menos levei uma lanterna, e daí você vai pisar em pedras soltas. É um pouco assim,
né, tem que estar ali né, preparado para ir devagarinho e não tropeçar, cair, né? E também nesse caminho da subida tem algumas valas para água escorrer, né? Quando chove, que eu acredito que não seja com muita frequência, mas quando chove, pelo menos tem essa coisa, e daí é tipo um degrau para descer e outro para subir. E se você não tiver com uma lanterna nesse momento, pode tropeçar, né? Não sei se você leva lanterna, não lembro. Então, eu acho que eu tava com o meu celular, tinha colocado no modo avião. Isso é uma dica para vocês, gente. Coloque o telefone no modo avião, porque depois, quando vocês subirem e estiverem lá no topo, vocês vão querer tirar um monte de foto. E às vezes, porque você usou a lanterna, você não vai ter bateria. Então, assim, fique esperto. E aí eu usava, assim, no caminho. Mas como a Rafa falou, tipo, o interessante é você realmente fazer essa escalada de madrugada para chegar lá e ver o nascer do sol. Geralmente eles falam, né, que você tem, para você fazer essa escalada é de 3 horas a 4 horas, né? Sim. E aí a gente deu um corre lá, conseguiu fazer em 2 horas e meia para ver o pôr do sol. Eu fiz em 3, tá? Só para deixar claro. Por Não isso fui que foi um louca. pouquinho puxado, assim, né? O que é engraçado é que depois de você ter andado, assim, já ter subido, você, nossa, acabou. Aí você olha para cima, tipo, tem 700 degraus para você subir. Aí é de respirar fundo e vamos lá, assim. Eu lembro que eu tava assim, tem uma hora que faz tipo uma curva os degraus. Porque não sei explicar muito bem, mas eles são só tipo um monte de pedra empilhada, não é um degrau assim feito como se fosse uma escada. É um monte de pedra, como eu já mostrei no vídeo, eu fiz uma parte do vídeo só filmando como é que era o degrau. E daí eu tava lá com o pessoal também que ficou um pouquinho para trás. E eu falei, nossa, tá quase chegando, porque eu não conseguia ver mais nada além do degrau que eu estava vendo. Daí quando eu cheguei, tinha mais fazendo curva. E eu falei, meu Deus, acaba nunca esse negócio. Quando vai acabar isso daí, né? Nossa, sério, tipo, chega uma hora que a gente realmente se questiona se a gente vai conseguir chegar. E assim, 18 anos na cara, era pra estar saudável, conseguir fazer um negócio desse. Então, não, realmente, isso daí foi um momento que eu olhei e falei assim, gente, que superação que foi, né? Porque chegou o momento dos degraus lá, que eu tava vendo até uma senhorinha descendo, eu falei assim, gente... De bengala. De bengala. E eu olhando, eu falei assim, eu não aguento mais, eu vou sentar aqui, tudo bem. Aí eu falei assim, não, mas vamos aos poucos que vai dando tudo certo. Então, assim, subindo, depois quando você vê lá o topo, é uma coisa assim, deslumbrante, né? Depois a gente vai ter até um vídeo passando para vocês. Você vai ter, né? Sim. Sobre como que é lá em cima. E também para você ver o quanto que essa jornada vale a pena, né? Eu acho que foi uma dos perdições assim, mais bonitas que eu já vi. E total superação, assim. Até depois tem um vídeo eu chegando lá no topo, morta, mas totalmente feliz e realizada. Oi, gente, escalamos aqui o Monte Sinai, sei lá quantos quilômetros que eu tô aqui sofrendo, mas olha essa vista, que belezinha. Viu a sua cara? Olha isso daqui. Olha isso, gente. Muita gratidão por esse momento. Com certeza. Aliás, olha as fotos que a gente tirou. Mas, cara, quando a gente chegou lá em cima, assim, eu cheguei, o sol já tinha nascido, sabe? Tipo, nem era mais de madrugada. Então, assim, começa a esquentar um pouco, apesar de ainda estar muito frio, porque todo mundo sabe, né, que, tipo, de manhãzinha continua frio, ainda mais no deserto, né? Porque, enfim, é tudo aberto lá. E o vento era absurdo, tipo assim, era um barulho na câmera que até, tipo, eu tenho vídeo aí, mas era um barulho que você falava, meu Deus, e venta tudo, venta cabelo, venta, sabe, tudo que você tá usando. E, mano, muito doido isso, tipo, mas assim, é muito legal porque quando você chega lá em cima tem uma base, que era onde, tipo, tinha umas casinhas até lá, né, você lembra? Lembro. Então, só que você pode, tipo assim,
sair um pouquinho dessa base e ir numas pedras um pouco mais isoladas. Claro que tem que tomar cuidado, né? Só que as fotos ficam maravilhosas quando você fazem isso. Sim. Salvem o rolo de câmera de vocês para vocês gravarem e tirarem bastante fotos que realmente assim vale a pena, né? Então, depois que a gente viu esse vídeo aí maravilhoso, espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre como que é estar lá em cima no amanhecer do Monte Sinai. A gente vai falar como que é a descida, né? Acho que não se compara a subida, toda essa jornada assim de luta, esforço e persistência, vamos lá. Então, a descida ela é bem mais tranquila, mas vocês têm que estar tomando cuidado com relação a escorregar mesmo, porque como o terreno lá ele é um pouquinho arenoso, com pedras, teve uns amigos nossos que, por não ter um sapato assim adequado de aderência mesmo, acabou tomando um tombo. Então, fique esperto com relação a isso. Vou passar o tombo do Gabriel. Além disso, gente, é um local que faz bastante frio. Apesar de você ter feito um exercício físico, acaba que venta muito, né? Então, uma dica da gente é que sempre tem aquelas cabaninhas. Então, depois que você já viu essa beldade, assim, maravilha da natureza, para ir em alguma dos lugares para tomar chá, né? Eles falam que é um chafé, que é muito gostosinho e vale super a pena, assim, você descansar e, assim, missão cumprida, né? Pelo menos agora Sim. você pode descansar. E também tem chocolate quente, algumas comidas. Tipo, é bem tranquilo quanto a isso. Eles dão até... Aliás, tem como você alugar até manta lá, se você tiver com muito frio. Então, tem bastante estrutura, sabe? Tipo, quanto a isso, não é uma trilha selvagem que, tipo, você não sabe onde é que você tá indo. E assim, tem sempre os guias e tal. É importante isso porque, né, tipo, eles sabem tudo o que tem que fazer e etc. Mas a descida, apesar de ser dia, de você estar vendo tudo, né, diferente da madrugada, a descida costuma ter mais pedras soltas. Tipo, eu lembro que quando a gente estava descendo, eu tinha que pisar literalmente nas pedras, sabe? Tipo, tinha os espaços com areia, só que eu preferia pisar nas pedras porque os espacinhos eram muito pequenos, de tipo, terreno plano, assim, sabe? Então, né, tem essa questão de que tem que tomar muito cuidado, assim. Mas eu acho que a descida em geral é muito tranquila, apesar de demorar umas 2h30, 3 horas, porque não tem todo aquele esforço físico que você faz para subir, né? O músculo não dói, porque o meu gritava quando eu tava subindo, e a respiração também fica bem mais tranquila. Mas quando eu tava subindo, a minha perna fazia tipo, socorro, o que está fazendo? Ai, Rafa, que coisa. Mas assim, gente, é tranquilo, cada um no seu passo. E que nem a Rafa falou, depois, se vocês ainda tiverem pique, né, do Monte Sinai, você tem um monastério para estar visitando também. Tem um vídeo aqui falando um pouquinho sobre como era lá. Bem bonito. Não, e tem toda uma estrutura de banheiro, tanto no começo da trilha, quanto no final da trilha. E no meio da trilha também tem umas barraquinhas de madeira, mas assim, não recomendo, né? Não deve ser a melhor experiência do mundo. Se bem que lá no Egito nenhum banheiro é muito uma boa experiência, mas enfim, daí a gente evita um pouco ir nessas coisas no meio da trilha. Só que eu bebi bastante água, tipo, eu acho que eu bebi assim 1 litro de água enquanto eu tava subindo, porque realmente você tá suando muito. Eu tenho até uma foto que eu acho ela hilária, que quando eu cheguei lá no topo, eu tava com 3 blusas, gente, e a minha de cima ficou a costa inteira suada, porque eu tava com mochila. Aparece na foto. Então, assim, você tá lá num frio de negativo e você ainda tá suando. É muito doido pensar isso. E falando nisso, vamos falar então, né, para quem tá querendo fazer esse passeio, já tá pensando, nossa, vou pro Egito, vou escalar o Monte Sinai, o que você precisa ver antes de embarcar nessa jornada, né? Então a gente falou muito dessa parte das roupas, e roupa é realmente uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Não para, assim, morrer de frio,
ou também, caso você se prepare demais, você até não aguentar o peso, né, da subida, que eu acho que esse é o principal problema. Então, falando um pouquinho da minha experiência, depois a Rafa compartilha dela, foi assim, eu tinha um casaco, um sobretudo bem, bem grande, e eu tava com 3 blusas. Então, eu coloquei uma blusa térmica, coloquei outra blusa daqui de manga e coloquei meu casaco, que ele era de pelo, ele era bem grande. Além disso, uma calça térmica e mais outra calça. E para ajudar aí na aderência também, preparado também para escalada, eu tinha comprado esse tênis, que aqui, ó, se vocês puderem ver, ele é da North Face, ele tem essas aderências aqui. Pode ser, gente, qualquer tênis, mas assim, desde que tenha tipo isso daqui, que ajuda bastante, né? É tipo meio que um antiderrapante, né? Exato. E aí vai te dar também mais conforto, porque assim, 6 quilômetros você subindo e depois você desce, é algo que realmente cansa. Lembro que depois, quando a gente tinha parado de escalar, nossa, meu pé tava latejando, assim, até de bolha, né? E meia térmica. Então, assim, foi mais ou menos desse jeito que eu comecei a subir. Também coloquei luvas, gorro, cachecol e tudo assim, de um jeito que me protegesse também do vento, porque venta muito, né? Só que depois de um tempo, vocês vão ver que, assim, isso é mais de proteção, porque vocês vão tirar tudo e vocês vão ficar todos molhados, né? Em tese de suor. Então, toma cuidado, assim, para ser no meio do termo, né? Total. Bom, como vocês já viram no outro vídeo, eu estava da seguinte maneira. Então, vou enumerar as coisas que eu decidi vestir. Tipo assim, desde o Brasil eu tava pensando nisso, sabe? Fiquei, pesquisei, não sei o quê. Não, porque é muito frio. Daí eu falei, eu preciso estar preparada, óbvio. Daí eu decidi colocar uma blusa térmica, uma blusa de fleece, mano, é aquela blusa bem grossinha, sabe? Que geralmente encontra na Decathlon, assim, essas coisas aí de esportista mesmo. E eu levei um casacão de pena de ganso que meu pai. Gente, que era do meu pai, o negócio tipo, ficava gigante em mim. Até nessa foto dava pra perceber que ele ficava tipo. O braço era assim, cabia 3 lá dentro, sabe? Cabia 2 de mim dentro do casaco. Era bem gigante. Só que daí até que foi importante pra, né, eu ficar em cima de todas as roupas que eu tava. Até porque eu coloquei mais 3 calças. Eu coloquei uma calça térmica, uma calça legging e uma calça jeans. O importante é vocês estarem com roupa confortável. Eu estava confortável, isso não foi problema. Só que eu levei muita coisa e acabei tirando, tipo assim, com meia hora de trilha, eu já estava sem uma das blusas e eu estava com 2 cachecóis. Cachecóis? Cachecóis. Que cachecóis. Tá, enfim. Tá bom. Eu coloquei... de português aqui. Eu coloquei 2 cachecóis, assim, cobrindo a minha boca, tava ridículo. Eu achei que eu tava, tipo, super protegida, tava horrível. E eu não conseguia respirar, cara. Eu não conseguia respirar, mano. Tipo, coloca um lencinho ali só pra proteger do frio e segurar a umidade, porque isso realmente é importante, porque lá é muito seco e muito frio. Então, pelo menos você vai respirar ali no quente e úmido. Mas, assim, não bloqueia a sua respiração, entendeu? Não é pra chegar nesse nível. Mas eu também tava com uma touca e 2 luvas. As luvas realmente foram importantes, porque, assim, é absurdamente frio. E quando você chega lá em cima, tá aquele vento cortante, aquele vento que realmente, tipo, você fala, meu Deus, sabe? Tipo, dói o rosto, dói a mão. Então, se você quer tirar as fotos, precisa da luva, entendeu? E tira, assim, com a lateral do celular. Eu não tô com o meu celular aqui. Mas tira apertando a lateral e não no touch, porque não vai rolar. E o meu sapato, como a Amanda falou que é importante, eu comprei esse daqui. O meu é da Mac Boot, é masculino, porque o meu tamanho não tem feminino. Ele tem toda essa parte de baixo aqui, que realmente, tipo, dá essa firmeza, né? Tipo, ele realmente, tipo, segura nas superfícies. E eu me senti muito segura. E uma coisa que eu ia falar até do seu, que tem esse cano um pouco mais alto, que previne também de você torcer o pé, né? Tipo, é um pouco melhor do que aquele tênis de cano baixinho.
E o meu também tem, tipo, essa parte aqui que é totalmente dura, tipo, não dá pra apertar. Também, se você der um topão com uma pedra, seu pé vai estar protegido. Então, Não. foi basicamente isso que eu levei. De resto, foi câmera e água, né? Tipo, eu levei 2 garrafinhas de água de 500 ml e fui bebendo. Tipo, toda vez que eu me sentia sem ar, com a boca seca, assim, eu bebia água e eu acho que isso ajudou muito. E a água fica gelada a subida inteira, porque tá frio demais, então é como se estivesse na geladeira. Então, fica uma dica aí pra você, gente, levem água, assim, por mais que pese um pouco, leva pelo menos uma garrafinha e vai tomando ao longo do caminho, porque seu corpo vai pedir, assim, de verdade. Sim. É, Ah, e uma tinha coisa uma que eu coisa acho. que eu falei. Não, só mais uma coisa que eu acho importante são meias apropriadas. Tipo, tenta usar uma meia mais grossinha, porque se o seu pé ficar dando muito atrito dentro do sapato, vai dar, assim, bolha no seu pé inteiro. Eu usei meia para trilha, tipo, eu comprei na Decathlon meia para trilha, ela era toda ali, ai, absorção, não sei o quê, e mesmo assim, fiquei com algumas bolhas no pé quando eu cheguei no Cairo. E daí atrapalhou, assim, por uma semana, sabe? Meu pé tava doendo, mas, enfim, né? Sim, isso daí é bastante importante. Eu acho que a meia que eu levei era meia contra de frio mesmo, assim. Mas não era tipo, ela não era mais grossa, ela era meia térmica. E aí Hum. isso ajudou. Ela era até o joelho. E aí isso daí pelo menos assim, eu não senti frio no pé, assim, quando a gente tava escalando. Então, o que mais de dicas, Rafa? Ah, levem dinheiro, gente. Se vocês não aguentarem a subida, comprem um camelo aí, um passeiozinho só pra. Nem é E o tão que é caro. engraçado, Eu né? acho que custa, assim, 100 libras egípcias, que no caso, gente, dá tipo R$ 30 atualmente. Então, às vezes vale mais a pena do que você tipo, quase morrer, entendeu? Recentemente eu descobri uma coisa, aliás, que eu tenho asma induzida por esforço físico, aparentemente. E nos vídeos, cara, que eu tava vendo, eu realmente tava, tipo, tossindo pra caramba, sabe? Então, eu não teria como ter ido mais rápido do que eu fui. Eu fui, tipo, no meu limite mesmo. E é importante você saber essas coisas. Faz um exame médico antes de um Fiquei cardiológico. assustando o pessoal, hein? Não, mas é verdade, porque, tipo, vai que você, tipo, realmente tem, assim, alguma coisa que te impede de fazer isso, ou que você sabe que vai ter que ir mais devagar, você se planeja pra isso, entendeu? E Uhum. porque, querendo ou não, tipo, vai ser puxado, entendeu? É uma coisa que geralmente as pessoas não estão acostumadas. Tipo, mano, a gente andou uns 15 quilômetros, sabe? Em, sei lá, 6 horas. Então, é bastante coisa. Tipo, nunca fiz isso, sabe, na vida. Então, tem que ir preparadinho, psicologicamente e fisicamente. Sim, eu acho que depende também, assim, do nível de hardcore que você quer, né? Se você quer, É, assim, não, eu vou conseguir. Então, assim, vai no seu passo, sem em duas pressa. horas e meia, 2 horas. Não dá aquela corrida, assim, que a gente deu, depois foi fora. Mas tá tudo certo, assim. Eu acho que é uma experiência, assim, a gente espera que não tenha assustado, assim, ninguém sobre tudo Não, que a gente falou. Mas, assim, tudo que a gente falou é realmente verdade, sabe? Gente, se vocês tiverem oportunidade de ir pro Egito, a gente a gente foi com a ESEC, né? Mas também tem outros lugares que eles fazem exatamente, tipo, especificamente essa trilha. E aí vocês vão com guia, eles levam, não tem nenhum problema. Então, assim, não percam de verdade fazer isso daí, porque é uma experiência única na vida. nossa, a coisa mais assim. Eu falo, uma realização, uma coisa que, cara, poucas pessoas podem dizer que fizeram, entendeu? E a gente fez na véspera do Natal ainda, a gente tava lembrando isso agora. Cara, tipo, é realmente uma coisa única, única, assim, que algumas pessoas vão para o Egito, só que elas ficam ali no Cairo, ficam em Giza, Alexandria, e não se atentam a essa questão de, tipo, conhecer um pouco mais a natureza do Egito, né? Que eu acho que é até mais especial do que os templos e a parte histórica. Porque, gente, todos os lugares que eu fui de natureza eram, assim, um paraíso, juro. Nossa. E o Egito é um lugar muito especial por causa disso. Ele tem muita coisa para conhecer realmente, e eu acho que conforme oportunidades que vocês tiverem de ir para ficar um pouco mais de tempo, ir para conhecer outros lugares, cara, é o lugar estratégico. Península do Sinai, Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Deserto do Saara, é realmente
Sim. Sim. O que eu ia falar é que quando a gente fala de Egito, né, pelo menos quando eu falo para minha família, para meus amigos, todo mundo pensa só nas pirâmides. E até quando eu fui para lá, para o Egito, eu falei assim, beleza, vou ficar no Cairo, fui para o intercâmbio empreendedor, trabalhar numa empresa, e assim, tá. Só que eu não sabia, tipo, eu não tinha pesquisado esses outros lados. E aí, quando eu fui descobrindo que a gente tem Península do Sinai escalada, a gente tem passeio de balão em Luxor, que é outra experiência que a gente pode contar aqui, sensacional. Além das partes mais naturais, né, parte de Siwa, dos lagos de sal. Gente, é fantástico. Tipo, eu não sabia que tinha tanta beleza assim no Egito. Então, se vocês estiverem querendo muito ir ou estiverem planejando antes, pesquisem sobre isso. A gente vai dar dicas também sobre outros locais aqui no canal. E é muito interessante, assim, realmente, não fiquem só atentos às pirâmides e aos locais mais históricos, né, Axum e Luxor. Vão, assim, com a mente aberta, que vocês vão ver muita coisa diferente, muita coisa que você nunca imaginou ver na sua vida. Então, a gente espera ter motivado aí vocês um pouquinho e que esse vídeo tenha ajudado aí de alguma forma. Eu também espero. E também eu já fiz outros vídeos no canal. Caso a preocupação de vocês seja, por exemplo, segurança, já tem um vídeo. Eu não sei onde é que vai aparecer, tá? Vai aparecer em algum lugar aqui da tela. Mas estou falando tudo sobre segurança, mas já adianto que é realmente um país, assim, imperdível, eu acho. Eu consideraria um dos melhores países para visitar no mundo inteiro. Ai, amiga, eu só tenho que te agradecer, porque realmente, tipo, é muito legal ver a perspectiva de outras pessoas. Teve coisa que você falou que eu nem lembraria. Então, tô gostando muito de ter vocês aqui, junto comigo, falando sobre as coisas. Legal, o prazer é meu, assim, que no máximo que a gente puder ajudar aí, ajudar o pessoal também que quer ir, eu acho que é uma coisa muito legal, né, porque hoje é muito difícil a gente ter um conteúdo acessível falando especificamente sobre Egito, e principalmente de brasileiros que foram, né, às vezes a gente fala assim, nossa, o que você vai fazer no Egito? E aí o que eu achei interessante, pelo menos quando a gente foi, tinha um monte de brasileiro, então eu me senti no Brasil, no Egito. Foi uma coisa Nossos amigos eram basicamente todos brasileiros, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Como a Rafa falou, ela gravou outros vídeos, então não esqueçam de sinalizar aí no canal o sinalzinho e de curtir, compartilhar, caso vocês também tenham dúvida, entre em contato aí com a gente. Um beijão, Rafa. Muito obrigada pelo convite e vamos que vamos. Imagina, isso. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.